bombardeios no Irã e na Rússia, tropas na fronteira da Finlândia e ameaças nucleares contra o Reino Unido. O mundo entrou num novo estágio de tensão e ninguém sabe ao certo o que pode acontecer nas próximas horas. Israel lançou um dos maiores bombardeios da sua história contra instalações nucleares do Irã. O ataque fulminante atingiu centros estratégicos, exterminou líderes militares e levou pânico às ruas de Teherã. A resposta iraniana não demorou. O país colocou suas defesas no modo máximo, prometeu vingança total e acusou Israel de cometer uma violação internacional gravíssima, com apoio indireto dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, a Rússia intensificou seus ataques contra a Ucrânia, usando drones e mísseis de última geração. O céu de Kharkiv virou um verdadeiro campo de fogo, com dezenas de explosões durante a madrugada. Putin anunciou a criação de tropas especializadas em drones e ativou a fábrica de armas em Belarus. A Ucrânia contra-atacou com mísseis lançados contra bases aéreas russas, deixando Moscou em alerta máximo. Do outro lado, a Coreia do Norte ofereceu ajuda à Rússia. A China reforçou sua parceria com Moscou, e os Estados Unidos, sob o comando de Trump, ameaçaram cortar o apoio a aliados que não gastem com defesa. A OTAN reagiu com força, exigindo mais investimentos militares e avisando que já passou da hora de se preparar para um cenário sem volta. Enquanto isso, a Europa teme ser deixada sozinha num conflito sem fim. A tensão se espalhou para o Pacífico. Taiwan alerta para o risco de invasão chinesa e Índia e Paquistão voltaram a se enfrentar com drones. O mundo inteiro parece estar num campo minado prestes a explodir. Em meio a tudo isso, o povo comum sofre. Crianças vitimadas, casas destruídas, mercados em queda e sirenes que tocam a todo instante. O planeta está num momento em que uma faísca pode virar catástrofe. Como perguntei no vídeo anterior, em que falei dos ataques israelenses, me fala se você acredita que uma guerra unificada pode estourar no mundo todo. Ou me conta se você crê que, pelo menos no Oriente Médio, Israel vai afundar o Irã antes que uma guerra global aconteça, assim como a Rússia pode levar os ucranianos à extinção. Antes de começar o vídeo, só um aviso aos inscritos do canal. Eu tô retomando com o bolão da Mega Sena, que corre no último sábado do mês, onde os inscritos participam totalmente de graça. Basta seguir as instruções que eu coloquei na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Lembrando que essa matéria foi baseada nas notícias do Sky News, The New York Times, BBC, The Guardian, Al Jazeera, Sputnik, RT News e Telegram. Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. E se você estiver vendo da sua TV, é só apontar o celular para o QR Code aqui do lado. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra. Se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. A madrugada foi marcada por sirenes, explosões e gritos desesperados. Israel lançou um bombardeio brutal contra o Irã, atingindo diretamente instalações nucleares, laboratórios secretos e centros militares que estavam entre os mais protegidos de Teherã. O ataque foi tão forte que o céu de várias cidades do Irã ficou iluminado como se fosse dia. O pessoal acordou em pânico, sem saber se era o fim. O alvo principal foi a usina de Fordow, uma das mais vigiadas do país, que sofreu danos severos. Entre os vitimados estão nomes pesados do alto escalão militar iraniano. Um deles era o novo chefe do grupo extremista do Líbano, que havia prometido abrir as portas do inferno contra Israel. Foi exterminado antes de conseguir apertar o botão. O Irã não deixou barato. Suas defesas aéreas foram ativadas em larga escala, e o presidente iraniano prometeu que o país vai responder sem limites, contra o que chamou de ato insano. O clima em Teherã é de estado de alerta total e pavor nacional. Enquanto isso, Trump, presidente dos Estados Unidos, elogiou o ataque de Israel, dizendo que foi excelente e que o Irã ainda tem chance de evitar algo pior se aceitar um novo acordo nuclear. O Irã já respondeu que não vai se ajoelhar para ninguém.
O bombardeio também gerou uma explosão nos mercados globais. O petróleo saltou mais de 7% em poucas horas, o ouro disparou e as bolsas do mundo todo despencaram. O povo ficou com medo de ver o planeta mergulhar num conflito nuclear. Brasil, Rússia e China condenaram os ataques. Disseram que foi uma clara violação da soberania iraniana. Já França e Estados Unidos deram apoio a Israel, dizendo que o país agiu para se defender de um possível avanço do programa atômico iraniano. O grupo extremista de Gaza aproveitou o caos e lançou dezenas de mísseis contra cidades israelenses. O pessoal correu para abrigos, enquanto o exército de Israel respondeu com força, atingindo prédios usados como base e centros de comando inimigos. No meio desse fogo cruzado, um novo alerta surgiu. O Irã derrubou um drone israelense que sobrevoava da área próxima de sua instalação atômica. A imprensa local classificou o ato como uma provocação direta e prometeu revidar com ainda mais força. O líder supremo do Irã foi além. Ele afirmou que Israel ultrapassou todos os limites e que o arrependimento será histórico. Enquanto isso, especialistas do mundo inteiro falam abertamente sobre o risco de um desastre atômico global a qualquer hora. Do outro lado do planeta, a Rússia voltou a intensificar seus ataques contra a Ucrânia. Durante a noite, dezenas de drones russos cruzaram os céus de Kharkiv, deixando rastros de destruição, dezenas de vitimados e muitas casas completamente devastadas. A cidade de Kharkiv tem sido o novo alvo preferido de Moscou. Só nesta semana foram 3 bombardeios noturnos seguidos. A Força Aérea Russa vem usando drones kamikazes, mísseis de longo alcance e até armas hipersônicas com precisão devastadora. A Ucrânia reagiu com um ataque cirúrgico contra uma base aérea russa a mais de 600 quilômetros da fronteira. Kiev diz que conseguiu atingir aviões estratégicos russos estacionados na pista, causando perdas que Moscou ainda não admitiu. O presidente russo não gostou da ousadia. Putin disse que está criando tropas de drones exclusivas, com orçamento bilionário e prioridade máxima. A ideia é montar um exército tecnológico para dominar os combates com equipamentos não tripulados. Mas a tragédia também bateu à porta da Rússia. Em Belgorod, um drone ucraniano atingiu uma casa e exterminou uma criança de apenas 2 anos. A avó da criança e outro adulto ficaram feridos. A população está apavorada com a escalada na retaliação. O número de drones abatidos pelos russos impressiona. Só nas últimas 24 horas, o Ministério da Defesa da Rússia afirmou ter derrubado 260 drones ucranianos. Uma guerra aérea invisível, mas letal, acontece toda noite. Enquanto os ataques se espalham, a diplomacia tenta sobreviver. O presidente Zelensky confirmou que estará presente na reunião do G7 no Canadá e disse que espera encontrar Donald Trump para garantir mais ajuda e reforçar as sanções contra Moscou. Mas Trump está focado em outras frentes. Além de elogiar o ataque de Israel, ele afirmou que a Europa precisa se virar sozinha com o problema da Ucrânia. O novo secretário de Estado, Marco Rubio, tem dado declarações ainda mais duras que seu chefe. No leste europeu, o medo aumenta. A Finlândia detectou movimentações militares russas perto da sua fronteira. O país declarou que está se preparando para o pior e reforçou suas bases militares com apoio de tropas da OTAN e equipamentos norte-americanos. Especialistas alertam que o conflito da Ucrânia está impedindo a Rússia de deslocar todo o seu poder para o norte, mas que mesmo assim, Moscou já começou a montar uma presença militar forte perto da Finlândia, deixando toda a região em alerta máximo. A tensão também cresceu na Letônia, que anunciou o envio de 1.500 drones de combate para ajudar a Ucrânia. O país ainda alertou que a Rússia está promovendo uma guerra híbrida global, misturando desinformação com movimentações militares. Na Estônia, um gesto simbólico chamou a atenção. Um enorme banner com a imagem de Putin, caracterizado como Hitler, foi pendurado num castelo histórico próximo à fronteira com a Rússia. A provocação foi direta e gerou reação furiosa do governo russo. Enquanto isso, a Lituânia divulgou que a Rússia tem burlado as isenções médicas da União Europeia para escapar de sanções. O governo disse que vai endurecer o controle e ainda afirmou que não vê chance de avanço nas negociações de paz em breve. A Polônia subiu o tom. Caças foram acionados depois que a Rússia lançou mísseis de longo alcance contra a parte oeste da Ucrânia.
O país também estuda abandonar tratados internacionais sobre minas terrestres por causa da ameaça russa constante. A Alemanha decidiu acelerar a modernização de seus antigos bunkers de Guerra Fria. O medo de um ataque russo fez o governo liberar bilhões de euros para obras de emergência. Até hoje, mais de 10% dos bombardeiros russos já foram danificados. O ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, esteve pela 5ª vez em Kiev e disse que o apoio militar alemão já soma mais de 7 bilhões de euros. Outros quase 2 bilhões ainda estão para ser aprovados pelo parlamento em caráter urgente. Por outro lado, Pistorius afirmou que a Alemanha não pretende enviar os mísseis de cruzeiro Taurus pedidos pela Ucrânia. A recusa gerou frustração em Kiev, que insiste que precisa desses armamentos para atacar alvos estratégicos dentro da Rússia. O Reino Unido também entrou na dança. Após discurso de Keir Starmer, Moscou fez uma ameaça direta. Afirmou que pode usar armas atômicas contra o Reino Unido se continuar a provocação. O tom apocalíptico deixou o povo britânico em pânico. O chefe da OTAN, Mark Rutte, não escondeu o nervosismo. Ele disse que a indústria de armas da Europa está sob enorme pressão para entregar o prometido. Segundo ele, os países devem gastar mais de 5% do PIB em defesa nos próximos meses. A própria Suécia e os Países Baixos já prometeram atingir essa meta. O chefe da OTAN alertou que um cessar-fogo agora seria perigoso, porque poderia dar vantagem à Rússia. E foi além. Declarou que já é hora do povo começar a aprender russo. A situação também esquentou na Ásia. A presidente de Taiwan afirmou que o país quer a paz, mas que precisa fortalecer suas defesas. O alerta veio depois de aviões chineses sobrevoarem áreas próximas da ilha, levantando suspeitas de um possível ataque. A imprensa dos Estados Unidos já debate se a defesa de Taiwan ainda é um interesse vital americano. Analistas estão divididos, mas muitos acreditam que um deslize pode colocar o mundo numa nova guerra entre potências com armas nucleares. Enquanto isso, China e Rússia fortalecem laços. Putin e Xi Jinping já discutem formas de cooperação militar. A ideia dos dois líderes é formar um eixo estratégico contra a influência dos Estados Unidos e preparar resposta em bloco contra o Ocidente. A Coreia do Norte não ficou de fora. Kim Jong-un reforçou seu apoio a Moscou e ofereceu ajuda militar caso a OTAN avance ainda mais. Em troca, espera armamentos modernos e apoio político no Conselho de Segurança da ONU para enfrentar futuras sanções. O Pentágono já avisou: se a Coreia do Norte entrar de fato no conflito, os ucranianos terão carta branca para usar armas dos Estados Unidos sem restrição de alcance. Isso significa que Kiev poderá atacar qualquer ponto do território russo sem aviso. No Oriente Médio, o grupo extremista do Iêmen ameaçou lançar ataques contra Israel em retaliação pelos bombardeios no Irã. Navios de guerra foram posicionados no Mar Vermelho e o exército israelense entrou em estado de alerta em suas bases navais. A crise iraniana se expandiu tanto que até o Brasil se manifestou. O governo condenou os ataques de Israel, classificando como uma clara violação da soberania do Irã. O Itamaraty ainda pediu que as potências voltem para a mesa de negociação urgente. Analistas acreditam que o conflito entre Israel e Irã pode virar o novo ponto de ignição global. O uso de ogivas atômicas não está descartado, e especialistas dizem que estamos mais perto de um desastre nuclear do que nunca desde o fim da União Soviética. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos mudaram o foco militar. O novo plano do Pentágono é sair gradualmente da Europa e reforçar as bases no Pacífico. Isso gerou pânico entre países aliados que temem ficar sozinhos diante da força crescente da Rússia. Durante uma conferência em Roma, França, Alemanha, Itália, Polônia, Espanha e Reino Unido disseram que vão ampliar as sanções contra a Rússia. O foco agora é o setor de energia e bancos, numa tentativa de sufocar Moscou economicamente. Enquanto as sanções aumentam, Putin continua jogando pesado. Ele propôs a construção de uma fábrica de drones em Belarus, alegando que seria para garantir a segurança da região. Na prática, quer montar uma base avançada para alcançar a Ucrânia pelo norte. A própria Belarus confirmou que vai participar dos exercícios militares Zapad 2025 ao lado da Rússia. As manobras estão marcadas para setembro e devem simular invasões, ocupações e uso de mísseis em território estrangeiro.
Zelensky disse estar preocupado com as movimentações russas e alertou que tropas podem ser enviadas para Belarus a qualquer momento. Kiev aumentou o efetivo na fronteira e mobilizou artilharia pesada nas regiões que fazem divisa com o país vizinho. Em meio ao caos, a diplomacia dos Estados Unidos sofreu um abalo. A embaixadora americana na Rússia, Lynne Tracy, anunciou sua saída do cargo. Ela enfrentou um dos períodos mais tensos nas relações entre Moscou e Washington desde a Guerra Fria. O cenário também ferveu na Índia e no Paquistão. Os dois países travaram uma batalha de drones nas últimas semanas, com aparelhos sendo abatidos dos dois lados. A disputa acendeu o medo de uma nova escalada entre as potências asiáticas rivais. Documentos revelados por agências paquistanesas acusam a Índia de tentar sabotar os esforços de paz propostos por Trump. O Paquistão disse que Nova Delhi está tentando empurrar o conflito adiante para forçar apoio internacional contra Islamabad. Por outro lado, Trump não recuou. O presidente americano quer mostrar força no palco global. Nomeou Marco Rubio como novo secretário de Estado e reforçou que não permitirá que a China, Irã ou Coreia do Norte imponham ameaças ao Ocidente. Os discursos de Trump têm inflamado os bastidores da geopolítica. Ele declarou que a vitória dele representa o fim da fraqueza americana e que o mundo precisa se acostumar com um novo tipo de liderança, mais direta e menos tolerante com rivais. Na França, a pressão contra a propaganda russa aumentou. O governo francês intensificou o bloqueio de sites ligados ao Kremlin e passou a monitorar influenciadores digitais que espalham versões favoráveis ao avanço russo na Ucrânia. A imprensa francesa revelou que drones ucranianos conseguiram atingir 2 bases aéreas na Rússia, usando inteligência repassada por aliados europeus. Moscou negou os danos, mas imagens de satélite mostraram crateras e hangares destruídos. Na Alemanha, o líder Merz declarou que o país vai defender o território dos Balcãs contra qualquer ameaça. Disse que a OTAN precisa forçar a mão contra Putin e acusou o presidente russo de sabotar as conversas de paz com manobras diplomáticas vazias. Merz também criticou o envio de um historiador russo para as negociações em Istambul. Disse que Moscou tenta transformar um conflito atual num debate sobre acontecimentos de 1000 anos atrás, como se isso justificasse a invasão e os ataques contra a Ucrânia. A Noruega e a Suécia se mostraram preocupadas com a movimentação de submarinos nucleares russos no Ártico. Os militares escandinavos monitoram a região com caças e satélites, temendo que o Kremlin tente avançar por rotas menos vigiadas. A Rússia já declarou que quer dominar o Ártico, tanto por questões de recursos naturais como por estratégia militar. Especialistas dizem que Moscou enxerga da região como o futuro do transporte global e pretende controlar esse acesso a qualquer custo. Os Estados Unidos, por outro lado, já traçam um plano para deslocar parte da frota naval do Atlântico para o Pacífico, mirando não só China e Coreia do Norte, mas também uma eventual presença russa no Mar do Japão e no Estreito de Bering. No Reino Unido, a tensão aumentou depois que a imprensa local revelou que Vladimir Putin teria ameaçado Londres com um apocalipse nuclear caso o país continue apoiando as ações militares da OTAN e incentive ataques contra território russo. A OTAN agora exige que seus membros invistam muito mais em defesa. O chefe da aliança declarou que se os países europeus não aumentarem rapidamente seus arsenais, vão se tornar alvos fáceis num cenário onde o equilíbrio de poder está ruindo. Trump comentou que o apoio americano aos aliados depende de contrapartidas claras. Disse que não vai mais proteger países que se recusam a gastar com defesa e que a nova política é ajuda com retorno. O aviso caiu como bomba entre os europeus. Em Kiev, a população tenta seguir a vida, apesar dos bombardeios quase diários. Sirenes tocam constantemente e as crianças aprendem na escola o que fazer ao ouvir o alerta. Os abrigos subterrâneos viraram parte da rotina em bairros inteiros. Mesmo diante de tanto sofrimento, a Ucrânia segue resistindo. O povo apoia os soldados e voluntários do mundo inteiro continuam chegando para ajudar. Mas cresce o medo de que o apoio internacional comece a enfraquecer com o tempo. A pressão nos bastidores internacionais é gigantesca. Enquanto alguns líderes pedem negociação imediata, outros afirmam que só haverá paz quando um dos lados cair.
A divisão de opiniões só alimenta o fogo e dá fôlego aos bombardeios diários. Zelensky tenta se manter otimista, mas sabe que depende de aliados. A reunião com Trump no G7 pode definir o futuro da resistência ucraniana. Se o apoio financeiro diminuir, as tropas de Kiev podem enfrentar um colapso logístico nas frentes de combate. Putin aposta na paciência. Fontes russas dizem que o Kremlin espera o desgaste completo dos ucranianos e a exaustão do Ocidente. Com a economia mais estável que o previsto, Moscou acredita que pode manter o confronto por tempo indefinido. Enquanto isso, os povos do mundo assistem com angústia. Imagens de cidades destruídas, crianças chorando e multidões fugindo dos ataques se espalham nas redes sociais. A sensação global é de que algo muito maior está prestes a explodir. Com tantos lados armados até os dentes, líderes radicais no comando e uma diplomacia cada vez mais frágil, muitos analistas já dizem que estamos vivendo o capítulo inicial de um conflito que pode mudar o planeta para sempre. Enquanto os líderes fazem discursos, os drones não param de sobrevoar, os tanques seguem avançando e a ameaça atômica ganha espaço nas reuniões secretas. O planeta está numa encruzilhada cada vez mais perigosa. Não se trata mais de um combate isolado. O que vemos hoje é uma sequência de crises se alimentando, cada uma puxando a outra, criando um efeito dominó que pode destruir tudo que foi construído nas últimas décadas. Com alianças cada vez mais frágeis, retaliações em cadeia e discursos inflamados, o mundo caminha sobre um fio. Uma decisão errada, uma provocação fora de hora ou uma faísca pode transformar tudo em cinzas. Por mais que existam vozes pedindo negociação e moderação, a lógica da força vem vencendo. E enquanto essa lógica prevalecer, a diplomacia será apenas um papel assinado entre dois mísseis prestes a voar. Como perguntei no vídeo anterior, em que falei dos ataques israelenses, me fala se você acredita que uma guerra unificada pode estourar no mundo todo. Ou me conta se você crê que, pelo menos no Oriente Médio, Israel vai afundar o Irã antes que uma guerra global aconteça. Assim como a Rússia pode levar os ucranianos à extinção. Muito obrigado por chegar ao final de mais um vídeo. Você é demais e eu te agradeço muito por isso. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. E se estiver vendo da sua TV, é só apontar o celular para o QR Code aqui do lado. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra. Se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. E a gente se vê na próxima matéria.